Fala, Celso 50.16. Estamos quase terminando, só mais 5, se eu não errei a conta. Hoje nós vamos falar de um assunto, de um aspecto da minha personalidade, né? Complicado, complexo, delicado, para alguns difícil, para outros nem tanto. Depende muito de pessoa para pessoa. Vamos falar sobre sexualidade. Então, é, quando você fala isso, uma das primeiras perguntas é quando você se assumiu? Primeiro por que eu tenho que me assumir? Talvez a pergunta seja quando você lidou melhor com a situação? Ou quando você se sentiu melhor com a situação? Porque você não tem que se assumir para ninguém. Você resolve contar para algumas pessoas ou você convive melhor com aquilo. Mas os primeiros, né, os primeiros sinais, digamos assim, você começa a ver. Eu estou falando de mim, não quero generalizar para ninguém, por favor. E eu não estou fazendo doutrinação, apologia. Não, eu estou falando da minha realidade, da minha história. E esse é um aspecto muito importante da minha história. Até porque eu fiz muitas, inúmeras, gigantes amizades por causa disso. Né? Então eu acho que as primeiras... você começa primeiro a sentir que você está meio deslocado, assim. Eu comecei quando criança, né? Tem situações que tem pessoas que falam mais abertamente e tem situações que pessoas não estão preparadas para falar. Eu sou um dos que não estão preparados para falar de algumas situações, algumas dores da minha infância. Né? Mas você começa a perceber ali, putz, mas, né, eu tô deslocado, de repente começam a me chamar de viadinho, de bichinha. Na minha época tinha uma música lá, Exocé, calcinha, eles falavam, Exocé, bichinha, né, e eu era fracote, não sabia brigar, então você tinha que, a minha maneira foi ficar quieto, né, a minha maneira de revidar, né, foi sendo inteligente, estudando, fazendo eles precisarem de mim, eles pedirem o meu favor, né? Então foi isso, esses sarros, esses preconceitos no colégio, foi complicado, né? A minha sorte é que já lá com os 20 e poucos anos, né? Porque no começo, assim, eu vivia muito na igreja, eu era coroinha, coroão da igreja, né? Então, para mim, isso era nojento, isso era pecado, isso era errado, né? Porque eu aprendi assim, né? Então imagine você, como você se sentia olhando um homem, achando ele bonito, né, tal, e ao mesmo tempo tua cabeça, não, isso é errado, isso é pecado, isso é feio, né? Sabe? É complexo isso, gente. Mas lá com os meus 21, 22 anos, eu conheci uma família que foi uma luz assim para mim no meu caminho. Que sentaram, que conversaram comigo, que me orientaram, que me ajudaram, que iluminaram o meu caminho, né? Cristina, Carla e Rafael, 3 pessoas assim que, 3 amizades que eu tenho que voltar a conviver mais, né? Mas 3 amizades assim que eu guardei nesses 30 anos aí e que foram pessoas que lá no começo me orientaram e me ajudaram. Que não é errado, não é pecado, né? Deus te ama do jeito que você é. Se Deus é amor, Deus ama. Então ele vai te amar do jeito que você é. Desde que você não faça mal para ninguém, que você não prejudique ninguém, o fato de você gostar de uma pessoa do mesmo sexo, qual é o problema? O problema, a diferença é entre 4 paredes numa casa. Ponto. Fora dali não tem diferença nenhuma. Não é porque uma pessoa é homossexual, gay, lésbica, etc, trans e tal, que ela vai ser melhor ou pior. Que ela vai ser mais honesta ou menos honesta. Que ela vai ser mais trabalhadora ou menos trabalhadora. Né? Eu conheço heterossexuais normais da família de bem que, pelo amor de Deus, de bem é o que não tem. A gente tem visto
postagem de pastores, né, que estupraram, abusaram de crianças e tal, e eu vejo homossexuais, trans, lésbicas que fazem trabalhos sociais maravilhosos. Então não é a sexualidade, eu não gosto de falar opção sexual e nem orientação sexual, eu gosto de falar sexualidade. A sexualidade de uma pessoa não define quem ela é, desde que ela esteja bem com isso. Eu não estava bem com isso. Eu fui trabalhar em Cruz Machado com 21 anos e eu não estava bem com isso. Eu não estava bem resolvido com isso. Então qualquer piadinha que faziam me abalava, sabe? Tinha um pessoalzinho lá em Cruz Machado que quando eu ia na lanchonete lá, eles propositalmente sentavam perto da minha mesa para falar alto as piadinhas homofóbicas, machistas, idiotas. Daqueles heterossexuais que a gente sabia que, né, pulava algumas secas, mas tudo bem, não vai ficar. Né? No momento que eu me aceitei, que eu aceitei a minha sexualidade, eu sou assim, eu sou gay, ponto, acabou. Para eu responder para aqueles caras foi ó. E no momento que eu respondi à altura, a piadinha besta deles, pô, acabou. Pararam. Sabe? Mas você tem que estar bem resolvido com você, com a tua sexualidade, com o teu corpo, com a tua vida. Se você não estiver bem assim, desculpa, né? E uma outra situação que eu lembro também, que eu falei dos vídeos anteriores, em 2009, final de 2008, teve eleições para diretor, lá no colégio que eu era diretor. Eu estava um ano indicado de teve eleição. E eu disputei com uma senhora, gente boa, ela muito querida, que foi diretora da escola municipal por 300 anos. Então ela tinha um nome. Sabe quando você fala aquele nome de boca cheia para a sociedade? Ela tinha isso. E eu era o Celso, daquele meu jeitão que os alunos já me conheciam. Os alunos e os pais já me conheciam desse meu jeitão. E um dos correligionários, vamos dizer assim, dela, né, foi fazer campanha nas casas e disse: vocês vão votar nesse viado para diretor da escola? É isso que vocês querem para a escola? Pois é, eu ganhei com 82%. Então isso e todas as outras histórias que vêm saindo de lá, passando pelo Giuseppe, passando pelo Bernardina, agora no turno, mas inúmeras outras histórias provam que sexualidade não tem nada a ver no meu trabalho. Nada a ver. Eu não chego lá na escola, gente, eu sou gay! Não. Se os alunos perguntam, eu respondo curto e grosso para parar o assunto ali, em sala de aula. Se eles perguntam, eu respondo, sou sim, ponto, acabou. Parou. Não tem brincadeirinha, não tem piadinha, não tem uma aula, não tem um sermão, não. Se ele quiser perguntar de novo para ter mais informação fora da sala de aula, aí eu posso responder mais tranquilamente. Mas dentro da sala de aula eu respondo curto, grosso, ponto, acabou. Sabe? Então a minha sexualidade não interfere no meu trabalho. Eu não deixo ela interferir no meu trabalho. Eu sou expansivo, eu sou carinhoso. Talvez muitas dessas minhas características de expansivo, de alegre, divertido, carinhoso, venham por causa de algum problema mal resolvido da sexualidade lá no passado, mas que hoje são características positivas, sabe? Então é isso que é interessante. Teve uma vez também, eu lembro, eu usava umas faixas no ombro, né? E a minha mãe fez uma pra mim. Peraí, eu vou dar uma pausa no vídeo. Já volto. Pausa. Voltei. Eu usava esta faixa no ombro. Esta e outras. E essa aqui foi a minha mãe que me fez. E um dia, né, eu morava em Cruz Machado, eu vim pra cá pra pousar na casa da minha mãe, porque tinha uma reunião no outro dia aqui em União. E eu cheguei na casa do meu irmão, tava o meu irmão mais velho, lá em casa. E eu cheguei, né, ele falou, tira esse troço feio. A minha mãe falou pra ele assim, calha a boca. Fui eu que fiz pra ele e tá bonito, e teu irmão não tá bonito assim. Deixa ele que use. Sabe, então tem coisas que não precisam ser ditas diretamente. Sabe? E isso pra mim foi uma afirmação assim do carinho da minha mãe muito grande. Eu infelizmente não contei pra ela antes dela partir para uma outra vida, né, para um plano superior. Eu não cheguei e não conversei com ela, mas eu tinha carinho com ela e eu sabia por essa passagem e por outras, sabe, que ela me queria bem. Ela me queria bem,
sabe? E daí falar em contar, ai, gente, é difícil você contar. Por exemplo, né, eu fui contar para dois irmãos Deus, para minha irmã e para o meu outro irmão, né, não o mais velho. É difícil você chegar assim e contar para tua irmã, né? Eu cheguei, contei para minha irmã e eu lembro da frase dela assim: deixa eu digerir essa situação toda, porque eu quero o teu bem, eu quero que você seja feliz. Mas eu sei que o mundo é difícil, então deixa eu entender, deixa eu digerir essa situação. E o meu outro irmão, né, o mais perto de idade comigo, quando eu contei para ele, ele disse uma frase assim, sabe aquela frase que te derruba, que te emociona? Eu falando agora quase vem lágrimas nos olhos. Ele falou assim: nós te amamos do jeito que você é. Ui, desculpa. Né? Então sabe? E para muitos amigos eu contei. Eu cheguei e contei. Lógico, tem alguns amigos que não precisavam nem contar, que já sabiam, né? Mas eu acho que é interessante você chegar e confirmar essas coisas, né? E falando em amigos, é muito importante deixar uma coisa muito clara. E aí o pessoal que frequentava a minha casa vai concordar comigo. Tanto o tempo que eu morava, a minha mãe morava lá no São Pedro, na João Pessoa, tempo de Fênix e tal, como outros tempos. Os amigos, né, que vinham na minha casa. Gente, eu nunca cantei eles. Eu tinha inúmeras amizades, eu nunca cantei eles. Nas bandas e fanfarras, você vê ali naquela correria, naquele vucu-vucu de uma apresentação, você vê as pessoas trocando de roupa, você vê as pessoas só de cueca. Cantei alguém? Não. Cantei em algum aluno? Quase em 28 alunos? Não. Não cantei. Sabe? Então, o respeito com as outras pessoas é importante. Eu sempre digo para os meus alunos que respeito é um caminho de mão dupla. Você respeita para ser respeitado. Se você não respeitar, você não vai ser respeitado. Sabe? Então, é essa questão assim. Né? Eu já tive um tempo assim mais desregrado, vamos dizer assim, da busca pelo prazer. Né? Já tive esse tempo, lá nos meus 30 anos. Tive esse tempo mais desregrado. Né? De querer o prazer efêmero, passageiro, sem compromisso. Né? Depois disso eu tive já 3 namorados que não deram certo os namoros. Um porque era muito possessivo, outro porque a família, meu Deus, me odiava, né? E outro, eu não sei bem por que nós acabamos. Algum desentendimento, não entendi bem, sabe? Mas já tive 3 namorados, mas isso há muito tempo. Né? E eu tive assim, vamos dizer, um caso com um rapaz que durou uns 10 anos. Só que como ele não queria assumir, né, a gente se encontrava uma vez a cada 2 meses, mais ou menos. Em 10 anos ele saiu uma vez comigo, só uma vez. Né, no aniversário de uns amigos meus. Então, mas não quis assumir, tudo bem. Opa! Um gatinho aqui que subiu aqui em cima, tá fazendo carinho e ele caiu dos corpos. Não é Tufi, esse é o Astolfi. É o, é o agregado. Desculpa, gente, tá? Hoje, né, faz um bom tempo já, né? Eu acho que desde que eu comecei a ter esse caso com esse rapaz, que já era maior de 20 anos, né? Desde que eu tive caso com ele, eu optei por estar sozinho. Morar sozinho. Desde que eu tive o caso com ele, eu só tive uma ou outra relação. Né? Faz mais de 2 anos que eu não tenho relações. Porque eu optei por isso. Para mim tá bom assim, eu estou me sentindo bem assim. E a vida que segue. Por que eu tenho que ter um namorado? Por que eu tenho que ter um caso? Por que eu tenho que ter uma relação sexual? Quem disse isso? Não é obrigatório. Eu tô bem assim do meu jeito, tá tranquilo, sabe? Então eu optei por estar sozinho, de não sair à caça de outras pessoas. Se aparecer alguém e der certo é outra história, mas eu não tô à caça, à procura, desesperado. Não estou, não estou, né? E eu acho interessante falar disso
e conversar sobre isso, e nas horas antes de aula, recreio, almoço, pós-aula, conversar disso, porque os alunos vêm perguntar para você. Eu tenho inúmeras histórias de alunos que vieram perguntar, que vieram pedir conselhos, que vieram se orientar e etc e tal, né? E daí? Ano passado, por exemplo, teve uma situação de uma aluna assim, né? Eu uso esse anel. Ó, não sei se vai pegar bem aí. Eu uso esse anel. E uma aluna chegou assim, ali no, depois do, porque eu sou o sinal para saída, alguns alunos ficam ali, eu tava ali, acho que esperando carona, não lembro. Foi ano passado, ela chegou e viu meu anel. E ela falou num tom de voz baixo: professor, o senhor é gay? O senhor é LGBT? Eu falei: sim, sou. É porque eu vi que o senhor usa esse anel. Eu falei: é verdade, sou sim. E daí chegou uma coleguinha dela, e ela falou para essa coleguinha: você sabia que o professor Celso é gay? A outra coleguinha: eu já sei desde o ano passado! Então, você percebeu a diferença entre tom de voz? E isso diz muito. Isso é ler nas entrelinhas, né? Uma perguntou com medo, com silêncio, e a outra falou mais abertamente, sabe? Então, não faço doutrinação, tal, mas se os alunos perguntarem fora de sala, eu sento e converso, porque eles precisam de uma orientação, de uma explicação, né? Para não ficar criando preconceito bobo, preconceito idiota, que nem muita gente tem por aí. Volto a dizer o que eu falei no começo desse vídeo. A única diferença é com quem por quem eu sinto atração sexual, por quem eu sinto desejo sexual. É a única diferença. Ser ou não ser homossexual, gay, lésbica, travesti, transexual, esse é o rabo do Astófio, gente. Meu agregadinho, né? Não faz diferença nenhuma. É o caráter, é o que vai aqui e aqui. É o caráter que faz a diferença. Por isso que o respeito é a palavra mais importante. Quando os alunos me perguntam como que eu aprendi a conviver com tudo isso, eu coloco para eles que eu aprendi a conviver e eu oriento 3 palavras: conhecimento, convivência e respeito. Conhecimento. Você tem que saber do que você está falando. O que é ser gay, o que é ser lésbica, o que não é, né? Para não falar merda. Para não gerar preconceito, para não transmitir preconceito. Outra, conviva. Tem pessoas LGBT que são maravilhosas como pessoas, fazem trabalhos maravilhosos, você conviver com elas, elas têm uma cultura fenomenal. E outra, respeito. Respeite para ser respeitado. Respeite para ser respeitado. A base de uma convivência pacífica, harmoniosa, produtiva, socialmente justa é o respeito. Sem respeito, não adianta. Então, fica a dica para todo mundo. Até o próximo.